Você já parou para pensar que, em meio a tanta tecnologia, informação e avanços, a gente pode estar correndo na direção errada? Olha só, o mundo nunca esteve tão conectado, mas parece que as pessoas nunca estiveram tão distantes umas das outras. A gente tem tudo na palma da mão: conhecimento, comunicação, entretenimento. Mas será que estamos usando isso para nos aproximar de Deus ou para nos afastar dele? E aí, você já se sentiu perdido nesse mar de informações, como se estivesse buscando algo, mas não soubesse exatamente o que? Pois é, amado, a Bíblia já falava sobre isso há milhares de anos. E hoje, aqui no Conselhos do Alto, a gente vai mergulhar fundo nesse tema: como o aumento do conhecimento que a gente vive hoje está diretamente ligado às profecias bíblicas e o que isso significa para a sua vida. Vem comigo, porque esse vídeo vai abrir seus olhos. A paz do nosso Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, como vocês estão? Espero que muito bem, na graça de Deus. Hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que, com certeza, vai mexer com você. Já parou para pensar como o mundo está mudando numa velocidade absurda? A tecnologia avança, o conhecimento se multiplica. Mas, e aí? O que isso tem a ver com a nossa fé? Será que a Bíblia já previa tudo isso? Sim, ela já falava sobre esses tempos que a gente vive hoje. E mais, será que a gente está usando toda essa tecnologia para glorificar a Deus ou para nos distrair dele? Nesse vídeo, a gente vai desvendar juntos como as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos e o que isso significa para a sua vida prática. Ah, e tem mais. No final do vídeo, a gente vai ter um momento especial de oração, onde Deus vai falar direto ao seu coração. Então, já deixe o coração aberto, porque vai ser impactante. E antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e se inscreve, porque a gente sempre traz conteúdos que vão edificar sua vida e fortalecer sua fé. Já são milhares de irmãos caminhando conosco, e você não pode ficar de fora. Ah, e se já é inscrito, deixa um amém nos comentários para a gente saber que você está aqui com a gente. Amém. Então, vamos prosseguir. O versículo de hoje é Daniel 12:4. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Olha só que interessante. Essa profecia foi escrita há mais de 2.500 anos, mas parece que foi escrita para descrever os dias de hoje. Amém. A gente vive numa época em que o conhecimento está explodindo. As pessoas estão sempre correndo. Mas será que estão correndo na direção certa? A reflexão que fica é: o conhecimento em si não é ruim, mas depende de como a gente usa ele. A tecnologia, as redes sociais, tudo isso pode ser uma ferramenta poderosa para espalhar o Evangelho, mas também pode ser uma armadilha que nos afasta de Deus. Então, a pergunta que fica é: como você tem usado o conhecimento e as ferramentas que estão ao seu alcance? Para glorificar a Deus ou para se distrair? Vamos começar com uma história que talvez você já tenha vivido ou conhecido alguém que passou por isso. Imagine uma pessoa que acorda de manhã e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Checa as notificações, as mensagens, os e-mails, as redes sociais. E quando percebe, já se passou uma hora. Aí, ela corre para o trabalho, mas no caminho já está ouvindo um podcast, lendo notícias, respondendo mensagens. Chega em casa à noite, cansada, mas em vez de descansar, fica rolando o feed das redes sociais até tarde. No fim do dia, ela se pergunta: o que eu fiz de realmente importante hoje? Essa é a realidade de muita gente. Amém. A gente vive num mundo onde o conhecimento está em todo lugar. Mas será que estamos usando ele para algo que realmente importa? A Bíblia já falava sobre isso em Daniel 12:4, quando diz que o conhecimento se multiplicará. E olha só, isso não é só sobre tecnologia ou ciência, mas também sobre o acesso que temos à palavra de Deus. Hoje, a gente pode estudar a Bíblia no celular, ouvir pregações no YouTube, participar de cultos online. Mas será que isso está nos aproximando de Deus ou está virando só mais uma distração? Aqui vai um exemplo prático.
Você já parou para pensar como as redes sociais podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal? Tem gente que usa para espalhar o evangelho, compartilhar versículos, testemunhos. Mas tem gente que só fica comparando a própria vida com a dos outros, se sentindo insuficiente, ansioso, até depressivo. Aí, a gente cai naquela armadilha de achar que está conectado, mas na verdade está mais distante do que nunca. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia já nos alertava sobre isso em 2 Coríntios 4:4, quando diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o inimigo usa até as coisas boas, como a tecnologia, para nos distrair do que realmente importa. Mas aqui vem a pergunta: como a gente pode usar essas ferramentas a nosso favor sem cair nas armadilhas? Vou te contar uma história real. Um jovem chamado João, nome fictício, claro, era viciado em redes sociais. Passava horas e horas rolando o feed, até que um dia ele decidiu usar esse tempo para estudar a Bíblia. Ele começou a seguir perfis cristãos, participar de grupos de oração online e até a compartilhar versículos no seu Instagram. Resultado: em menos de um ano, ele não só cresceu na fé, como também levou vários amigos a conhecerem Jesus. Olha que incrível! Então, a questão não é a ferramenta em si, mas como a gente usa ela. A tecnologia pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo da nossa intenção. E aí? Como você tem usado seu tempo e as suas redes sociais? Tem sido para glorificar a Deus ou para se distrair? Agora, vamos pensar num outro aspecto: a velocidade com que as coisas estão mudando. A gente está vivendo numa época onde o conhecimento está se multiplicando de uma forma que nem conseguimos acompanhar. Novas tecnologias surgem todo dia e a gente mal tem tempo de se adaptar. Mas será que isso é algo novo? Ou a Bíblia já falava sobre isso? Agora, vamos mergulhar mais fundo nessa profecia de Daniel e entender como ela se conecta com os dias de hoje. Você já parou para pensar que, em menos de 100 anos, a humanidade deu saltos tecnológicos que nem nossos avós poderiam imaginar? De cavalos e carroças para carros elétricos, de cartas para mensagens instantâneas, de rádios para streaming global. E o mais impressionante, tudo isso está acontecendo numa velocidade que a gente mal consegue acompanhar. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Tudo. Em Daniel 12:4, está escrito: muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Essa profecia não fala apenas sobre o aumento do conhecimento científico ou tecnológico, mas também sobre a aceleração da vida. As pessoas estão sempre correndo, buscando algo, mas muitas vezes sem saber exatamente o que. Aqui vai um exemplo prático. Pense em como era a vida há 50 anos. As pessoas tinham mais tempo para conversar, para se conectar, para refletir. Hoje, a gente vive numa correria constante, sempre tentando acompanhar as últimas notícias, as últimas tendências, as últimas atualizações. E no meio disso tudo, a gente acaba se esquecendo do que realmente importa: a nossa relação com Deus. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia já nos alertava sobre isso em Mateus 6,33, quando diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, a gente precisa parar de correr atrás de coisas que não têm valor eterno e focar no que realmente importa. Agora, vamos pensar num outro aspecto: a influência que essas mudanças têm na nossa fé. A gente vive numa época onde as informações são tantas que fica difícil filtrar o que é verdadeiro e o que é falso. E o pior, muitas vezes, a gente acaba sendo influenciado por ideias que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Aqui vai um exemplo. Você já viu como algumas pessoas usam as redes sociais para espalhar mentiras, ódio e desinformação? Isso é uma armadilha perigosa, porque pode nos afastar da verdade. A Bíblia nos alerta em Efésios 4,14, para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Ou seja,
A gente precisa estar firmes na palavra de Deus para não ser enganado pelas mentiras do mundo. E aí, como a gente pode fazer isso? A resposta é simples: estudando a Bíblia, orando, se conectando com outros irmãos em fé. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para isso, se a gente souber usar ela da forma certa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor para glorificar a Deus e espalhar o Evangelho. Então, já deixa seu amém nos comentários se você está gostando até aqui e continua comigo, porque o melhor ainda está por vir. Agora, chegamos a um ponto crucial. Como a gente pode usar a tecnologia e o aumento do conhecimento a nosso favor para glorificar a Deus e espalhar o Evangelho? Por quê? Olha, não adianta a gente só reclamar das distrações e dos perigos do mundo digital. A gente precisa ser proativo e usar essas ferramentas para o reino. Pensa comigo. Se o inimigo usa a tecnologia para nos distrair e nos afastar de Deus, por que a gente não pode usar a mesma tecnologia para levar a luz de Cristo a lugares que antes eram inacessíveis? A internet, as redes sociais, os aplicativos, tudo isso pode ser uma plataforma poderosa para o Evangelho. Aqui vai um exemplo inspirador. Você já ouviu falar de missionários digitais? São pessoas que usam a internet para alcançar pessoas em países onde o cristianismo é perseguido. Eles criam conteúdos, fazem transmissões ao vivo, compartilham testemunhos. Através disso, levam a mensagem de Jesus a lugares onde um missionário tradicional nunca poderia entrar. Isso é usar a tecnologia para o reino. Amém? E sabe o que é mais incrível? A Bíblia já falava sobre isso em Mateus 28:19. Quando Jesus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Hoje, a gente pode cumprir essa missão sem nem sair de casa, graças à tecnologia. Claro, isso não substitui o contato pessoal, a igreja local, o abraço de um irmão, mas é uma ferramenta poderosa que a gente não pode ignorar. Agora, vamos pensar em como você pode fazer isso na sua vida. Que tal usar suas redes sociais para compartilhar versículos, testemunhos, mensagens de esperança? Que tal participar de grupos de oração online? Ou até mesmo criar um canal no YouTube, como este aqui, para espalhar a palavra de Deus? As possibilidades são infinitas, mas aqui vai um alerta importante. A gente precisa usar essas ferramentas com sabedoria. Não adianta a gente ficar o dia todo postando versículos se a nossa vida não reflete o amor de Cristo. A Bíblia nos alerta em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, a gente precisa viver o que prega, seja online ou offline. E aí, como você tem usado a tecnologia na sua vida? Tem sido para glorificar a Deus ou só mais uma distração? Pensa nisso, porque no próximo bloco a gente vai ter um momento especial de oração, onde Deus vai falar direto ao seu coração. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos, respire fundo e permita que essa oração alcance o seu coração. Vamos lá. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para falar com o meu irmão, com a minha irmã que está aqui, assistindo a este vídeo. Deus, eu sei que cada um que está ouvindo esta oração tem uma história, uma luta, uma batalha que só Tu conheces. E hoje, Pai, eu peço que o Teu amor, a Tua paz e a Tua graça envolvam essa pessoa de uma forma tão profunda que ela sinta a Tua presença agora mesmo. Senhor, Tu conheces cada detalhe da vida dela. Sabes das noites em que ela chorou, das dúvidas que a assolaram, dos medos que tentaram roubar a sua paz. Mas hoje, Pai, eu declaro que o Teu poder está sobre ela, que a Tua mão está estendida para curar, restaurar e transformar. Deus, eu peço que Tu toques no coração dela agora mesmo, que ela sinta o Teu abraço, o Teu conforto, a Tua certeza de que tudo vai ficar bem. Jesus, eu sei que muitos estão cansados de lutar, de tentar, de correr atrás de sonhos que parecem distantes.
Mas hoje, Senhor, eu profetizo que o teu descanso chega sobre essa vida. A tua palavra diz em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E é esse descanso que eu peço para ela agora. Descanso na alma, descanso no coração, descanso na mente. Pai, eu também peço que tu a ajudes a usar as ferramentas que estão ao seu redor para te glorificar. Que ela não se perca no meio de tanta informação, mas que encontre em ti a verdade que liberta. Que ela use a tecnologia, as redes sociais, o conhecimento que tem, para espalhar o teu amor e o teu evangelho. Que ela seja uma luz neste mundo tão cheio de trevas. Senhor, eu peço que tu a guies em cada decisão, em cada passo, em cada escolha. Que ela não corra na direção errada, mas que siga a tua voz, que é suave e tranquila. Que ela não se deixe levar pelas distrações deste mundo, mas que fixe os olhos em ti, o autor e consumador da fé. E agora, Pai, eu quero falar direto ao coração dela. Querido irmão, querida irmã, Deus está te dizendo, eu te escolhi, eu te chamei, eu tenho um propósito para a sua vida. Não importa o que você já passou, não importa quantas vezes você caiu, eu estou aqui para te levantar. Eu sou o Deus que restaura, que cura, que transforma. E hoje, eu quero te usar de uma forma poderosa. Confie em mim. Entregue suas preocupações, seus medos, suas dúvidas. Eu cuido de você. Senhor, eu agradeço por essa vida. Agradeço porque tu estás trabalhando nela, mesmo quando ela não percebe. Agradeço porque o teu amor é maior que qualquer erro, qualquer falha, qualquer pecado. E hoje, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar um novo tempo, um tempo de restauração, de milagres, de vitórias. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amados irmãos, chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final da reflexão que Deus quer fazer no seu coração. Hoje, a gente conversou sobre como o aumento do conhecimento, previsto na Bíblia há milhares de anos, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Vimos que a tecnologia e as redes sociais podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, e que cabe a nós decidir como vamos usar essas ferramentas. Refletimos sobre a importância de não nos perdermos no mar de informações, mas de usarmos o conhecimento para nos aproximar de Deus e espalhar o seu evangelho. E acima de tudo, vimos que em meio a tanta correria e distração, a palavra de Deus continua sendo a nossa âncora, o nosso porto seguro. Agora, eu quero te deixar com uma pergunta que vai ecoar no seu coração. Para onde você está correndo? Será que você está correndo na direção certa, buscando o que realmente importa? Ou será que você está se deixando levar pelas distrações deste mundo, perdendo tempo com coisas que não têm valor eterno? Pense nisso, reflita e lembre-se, Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer te usar de uma forma poderosa, mas para isso, você precisa estar conectado a Ele, enraizado na sua palavra e usando as ferramentas que Ele te deu para glorificar o seu nome. Se este vídeo falou ao seu coração, não deixe de se inscrever no canal Conselhos do Alto e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. A gente está aqui para caminhar junto com você, fortalecendo a sua fé e trazendo ensinamentos que vão transformar a sua vida. Deixe um amém nos comentários se você sentiu a presença de Deus neste vídeo. E compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você nunca sabe como uma simples atitude pode mudar a vida de uma pessoa. E já que você chegou até aqui, eu tenho 2 vídeos aparecendo na tela para você escolher. São conteúdos que vão te abençoar ainda mais. Escolhe um e continua com a gente nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Amém.